Olá, meu nome é Rubens e este é o meu projeto integrado de aplicação para pós-graduação Desenvolvimento Web Full Stack da PUC Minas. A aplicação que será apresentada, ela tem como foco o provisionamento de dispositivos VoIP. Esse é o escopo inicial para uma MVP, contudo, a construção da aplicação permite que ela seja expandida num próximo momento, numa V2, por exemplo, para qualquer tipo de dispositivo que possa ser encontrado em rede. A apresentação segue com um pitch, né, um exemplo de um roteiro para um pitch de elevador. Pitch de elevador é aquele 20 segundos que você tem para apresentar a sua aplicação. E aí são os critérios principais, os diferenciais que podemos apontar nessa aplicação para que ela possa ser disponibilizada no mercado. Durante o desenvolvimento, tratamos com este Lean Canvas, onde mapeamos, né, o problema, as alternativas que já existem, né, a solução, o que seria feito, quais seriam as métricas, a proposta única de valor. E no caso, a proposta única de valor desta aplicação é que ela é agnóstica em relação aos fabricantes. Você pode programar, você pode configurar automaticamente dispositivos de quaisquer fabricante, tendo apenas o modelo, né, o template necessário. Você tendo o aparelho em mãos, você consegue identificar o template e fazer o upload do template na plataforma, de forma que, a partir daquele momento, depois das configurações que você fizer dentro da sua plataforma, o aparelho, o dispositivo, ele já vai carregar aquelas configurações e você não precisa acessar aparelho por aparelho, dispositivo por dispositivo, para que ele possa ser configurado. Isso estima-se uma redução do tempo gasto com esse tipo de atividade, em aproximadamente 70% do tempo, porque você precisa fazer uma configuração e ela é replicável para todos os dispositivos que forem registrados no sistema. Mapeamos também as estruturas de custos para esse projeto e o fluxo de receita, assim como as principais personas e os early adopters para esse tipo de serviço. Dentre as personas, nós adotamos, né, o foco principal foi na persona do técnico, o operacional, aquele que vai ter o contato diário com a plataforma, né, mapeamos um perfil que seja bem parecido com o perfil esperado para uma pessoa nessa posição, né, e criamos aqui a nossa persona para dar continuidade ao trabalho. Mapeamos a jornada do usuário com, né, as etapas de preparação, acesso, configuração, validação e conclusão, além dos pontos de contato, né, as ações que precisam ser feitas, os pontos de contato, a percepção que o usuário tem e quais oportunidades que ele consegue mapear. Descrevemos também as histórias do usuário, né, o que ele precisa fazer e onde que essas tarefas estariam inclusas dentro do nosso sistema. Dentro do contexto da aplicação, já vamos para o nosso diagrama C4, né, nós temos uma visão geral da plataforma, né, do sistema de autoprovisionamento, seria o usuário, o sistema de gestão, e aí teríamos dois consumidores externos, que seria o próprio dispositivo, o device, além de alguma API que possa ser integrada ao sistema para, né, que seja para emissão de relatório ou alguma outra facilidade. A nossa solução, já aprofundando, né, dentro da aplicação, nós podemos ver que ela tem um container que é um proxy para controlar as ações, né, que é de onde vem o acesso do usuário e do dispositivo. Ela vai ter um front-end, um back-end e bancos de dados, né? E a partir do back-end nós disponibilizamos a API com resposta para as APIs externas ou a conexão com as APIs externas.
Dentro do nosso container de back-end, nós temos basicamente duas aplicações, né? A aplicação Core, que é onde temos toda a interface de gestão, e a aplicação API, que é a aplicação responsável por disponibilizar o download do arquivo de configuração para o dispositivo. Né? Ainda, né, o nosso container, a nossa aplicação Core, né, o framework, ele é responsável por fazer as conexões com os bancos de dados e com as requisições para as APIs externas. Dentro da nossa API, nós temos lá o fluxo do download do XML, que é o arquivo de configuração, e essa rota ela vai ter um método de configuração onde ele limpa os dados que são recebidos do dispositivo, mapeia se aquele dispositivo já foi inserido dentro do sistema. Sendo ele inserido dentro do sistema, ele vai fazer a validação do template, se o template existe, se o perfil existe, se o dispositivo está cadastrado, e validando esses três itens, né, o template, perfil e o dispositivo, ele disponibiliza para download o arquivo de configuração, seja ele no formato XML ou CFG, que são os formatos mais adotados para configuração do dispositivo atualmente. Aqui seria a implementação, como funcionaria o diagrama de implementação, né, o modelo de implementação dessa aplicação num sistema legado ou no sistema bare metal ou no sistema local. Foi habilitado, foi desenhado para funcionar dentro de um Ubuntu Server. Aqui está descrito o 24, mas podemos utilizar o 22 também, é extremamente compatível. O Proxy Nginx, que faz uma requisição HTTP via rede interna, né, para uma aplicação Django. Essa aplicação Django, ela faz a conexão dentro da rede interna, né, dentro das redes de acesso local, para os bancos de dados, seja o MongoDB ou o MariaDB. Tudo isso orquestrado, né, sendo disponibilizado em containers, cada container sendo orquestrado através do Docker Compose. E agora vamos para o detalhamento da aplicação. Aqui está o repositório onde a aplicação foi lançada. Temos aqui o README com as instruções de como fazer o deploy e as principais funcionalidades. Os fluxos de deploy do CI/CD com deploy automatizado a partir do push na branch main. As variáveis estão salvas como secrets, de forma que elas nunca são expostas em momento nenhum. E aqui nós temos um link para acesso para onde ela está deployada, disponível na nuvem. Ela foi deployada no GCP e o workflow que está descrito lá no arquivo YML é um deploy para Cloud Run. E aí muda um pouco da arquitetura que foi apresentada anteriormente, porque utiliza o Cloud SQL e o proxy de gestão ele é próprio da GCP, dentro do Cloud Run. Como eu não tenho um servidor SMTP, eu não implementei a validação, né, para a criação de uma nova conta via e-mail. Contudo, é possível fazer login pelo usuário próprio do Django, sendo gerido pelo Django mesmo, ou fazer um login utilizando uma conta Google. Aí é o que eu vou fazer aqui neste momento. No caso, eu já autorizei a minha conta, mas ele fala que está possível registrar.
registrado com sucesso como Rubens, né? Ele identifica o usuário que foi criado. A primeira tela exibe uma lista dos a mais que já foram inseridos, e aqui eu consigo visualizar se né, a lista, o MAC, o display, né, caso ele tenha sido provisionado, a gente consegue ver mais algumas informações. Consigo visualizar as configurações internas dele, consigo editar também, caso seja necessário, e posso remover, né, vou remover aqui o 1210, removi, já não faz mais parte. Temos aqui também a criação de perfis, né, onde eu consigo visualizar as configurações, e quando eu tiver algum perfil, algum dispositivo cadastrado, ele me mostra a quantidade de dispositivos. Tenho aqui os templates, né, com a possibilidade de remoção. Eu posso visualizar as configurações dentro desse template. Eu consigo visualizar esse template normalmente. Eu posso, né, remover, caso seja necessário. Foi removido o template. Posso inserir o template também, né? Vou colocar aqui um H2PV3, né? Vou importar um arquivo de configuração já dentro dos padrões desejados e pedir para importar. Então já foi criado. Aqui eu já tenho outro perfil. E dispositivo, posso criar um novo dispositivo selecionando o profile que eu quiser. Vou criar novamente vou criar o 1211. Vou colocar um MAC address qualquer, 001122 AABBCC. 1211, que é o registro, e a senha dele, vamos colocar uma senha qualquer. IP address, public IP, private IP não é necessário colocar. Então está aqui criado o meu usuário. Então essa basicamente a interface de administração. E para validar a questão da API, eu posso utilizar esse aplicativo, né, o HTTP/IE, que ele simula como se fosse o aparelho. Então, a partir do user agent que tem destacado o fabricante, o modelo, a versão e o MAC address, ele consegue fazer o download da informação acessando a API, né, download XML. Então, vou colocar aqui um dos MACs que está registrado. Se eu tentar aqui agora, ele vai dar um erro, porque não existe esse modelo, né, não existe esse MAC cadastrado. E se eu colocar um MAC dos que está cadastrado, né, vamos pegar o primeiro, a ABBCC DDEFF, ele vai me retornar as configurações do aplicativo. E esse é o processo que o próprio dispositivo faz quando ele busca as configurações automáticas. Então, essa é a aplicação, é assim que ela funciona. Ainda tem muito a ser implementado, mas já está totalmente operacional e já pode ser utilizada para configurações automáticas de pequenos dispositivos ou de pequenas quantidades de dispositivos. Considerando que já foi publicada na nuvem, ela já tem a possibilidade de escalar conforme a necessidade do cliente. Então, essa é a aplicação. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.